As ocorrências a seguir são baseadas em testemunhos. Alguns nomes foram alterados por questões de privacidade. A família Fox se muda para a casa de seus sonhos. Era de tirar o fôlego. Foi amor à primeira vista. Que logo se transforma em seu pior pesadelo. Servo do impiedoso. A princípio, os fantasmas e demônios só provocaram. Eu não acreditei no que eu estava vendo. Aquilo não podia estar acontecendo. Levanta! Mas depois, eles atacaram. Eu a vi sufocando, sem ar. Será que a família vai conseguir escapar antes que a casa faça sua próxima vítima? Nos Estados Unidos, existe o mal verdadeiro. Ele vive nas sombras mais obscuras e nas línguas das pessoas comuns. Entre o mundo que nós vemos e as coisas que nós tememos, existem portas. E quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. Situada na região das montanhas Ozark, no noroeste do Arkansas, a pequena cidade de Lowell é o tipo de lugar para onde as pessoas se mudam em busca de um ritmo de vida mais tranquilo e calmo de uma cidade do interior. Era o verão de 1983 e a família Fox estava prestes a conhecer sua nova casa. Quando paramos em frente à casa, ficamos sem ar. Parecia a casa de O Vento Levou, só que no estilo do Arkansas. Nós morávamos em Iowa. E lá estava difícil de arrumar emprego. Era como se tivéssemos conseguido. O trabalho do papai e da mamãe estava dando resultado. Legal! A casa tinha muito espaço para toda a família. O pai Jesse, a mãe Carol e os dois filhos Mary e Wesley. Ela é nossa! É sim. Que linda! A casa era uma das maiores casas que eu já tinha visto na vida. Me mudar de um trailer pequeno para uma casa grande foi uma coisa incrível para mim. Eu estava muito feliz pela minha mãe, pelo meu pai e pela minha irmã também. Wesley era o meu bebê. Ele tinha 8 anos de idade. São 9 anos de diferença entre ele e a Mary. A Mary largou a escola, ela tinha 17 anos. E dependíamos dela para tomar conta do Wesley e fazer o serviço doméstico. Obrigada, mamãe. A minha mãe, até hoje, ainda é uma das pessoas mais doces e gentis que eu já conheci. Eu era bem próxima dos meus pais. Vamos lá, gente. Nunca vamos conseguir colocar tudo pra dentro se não pararem de brincar. Meu pai, Jesse, era um típico irlandês. E nessa época, ele era divertido. Estão prontos? A família Fox sentiu que teve sorte ao conseguir essa casa. O gerente da fábrica de enlatados onde Jesse trabalhava alugava a casa por um preço menor para os funcionários. Segura a porta, amigão. Carol e Jesse estão surpresos com o aluguel barato da casa. Mas às vezes há um motivo por trás de negócios tão atraentes. Que irado! Vocês disseram que era legal, mas é incrível. Pai, onde eu vou dormir? Essa é a melhor parte, filho. Cada um escolhe seu quarto. Sério? Legal! Wesley, eu sou mais velha que você, então eu fico com um quarto maior. Mary, de cara, se apaixona pela casa. Para todo lugar que você olhava, você pensava: nossa, vamos mesmo morar aqui? Então Mary descobre o sótão. O sótão era como o sonho de toda adolescente. Ele era praticamente a prova de som, então eu podia escutar as minhas músicas bem alto. Era maravilhoso. Aqui vai ser o meu quarto. Mas Mary não fazia ideia de que a casa abrigava segredos obscuros. E no lugar onde ela escolheu para ser o seu quarto, aconteceram atrocidades indescritíveis. Ainda naquela tarde, Mary abre algumas caixas enquanto toma conta de seu irmão pequeno, já que seus pais estão no trabalho.
Eu comecei com as coisas da cozinha, porque não ia demorar muito e eu ia ter que dar comida ao Wesley. Precisávamos de pratos. Meus pais trabalhavam muito e o meu relacionamento com Wesley era quase como se eu fosse a mãe dele. Eu protegia ele. Principalmente quando a mamãe e o papai saíam, eu pensava, eu preciso tomar conta dele e protegê-lo. De repente, Mary tem a sensação de ter mais alguém ali. Tive a sensação de que tinha alguém bem perto de mim. Senti uma pequena brisa, uma brisa fresca. Não tinha nada aberto, nem ar-condicionado. E eu ainda nem tinha colocado o ventilador lá. Era julho, no Arkansas. É quente e muito úmido. Do lado de fora, nada está se movendo. Achei estranho, mas imaginei que devia ter alguma explicação. Eu pensei, é uma casa velha, deve ter rachaduras e outras coisas. Posso andar de bicicleta? Claro, mas volta antes do meio-dia. Beleza. Wesley decide explorar a sua nova vizinhança. Eu decidi dar uma volta de bicicleta pelo bairro. Mas eu não fui muito longe de casa. Eu cruzei a ferrovia e vi um garoto sentado do lado de fora de casa. Ei, quem é você? Você não mora por aqui. Aham, eu me mudei pra essa casa grande lá atrás. Eu não moraria lá se fosse você. Por quê? Aquela casa é mal assombrada. Para com isso! É, a casa é muito mal assombrada. Eu já vi. Pra mim, fantasmas não existem. Existem sim. Eu não acreditava em fantasmas. Aquilo era só uma loucura, sabe? Só uma coisa de criança. Alguns dias depois, a família Fox já tinha acabado de arrumar quase tudo e estava pronta para receber convidados. Papai deu um churrasco no dia de folga dele. Tínhamos muito a comemorar. O dia estava lindo. É claro que estava muito calor, mas teve o churrasco. Eu vou te pegar! Não vai nada! A minha sobrinha Christy era uma das que estavam lá. A nossa idade era bem próxima, então éramos bons companheiros de brincadeira. Aí. Quer entrar no porão? Não, parece assustador. Você tá com medo? Não. Então vamos. Vem. O porão era uma área enorme para brincar, ainda mais para um garoto de 8 anos. Eu achei que seria o lugar perfeito para brincar de pique-esconde, porque você poderia ir para qualquer parte dele e iria demorar para alguém te encontrar. Eu falei que era assustador. Você tava certo. O que será que tem aqui? Abre. Meu Nossa. Deus, essas coisas são bem assustadoras. É. Peraí, escutou alguma coisa? Eu não tô com medo, garoto. Não, shh, O quê? por ali. Pum! Wesley! Acho melhor voltar pra casa. É melhor, né? Olha só esses sapatos velhos. Nossa. Nós reparamos em um par de sapatos velhos. Eles não pareciam ser nada além de um par de sapatos velhos. Acho que foram deixados pra trás por quem morava aqui antes. Eu não sei, eu nunca vi eles antes. Não? Eu não acreditei quando eu vi os sapatos se mexendo. Aquilo não podia estar acontecendo, não podia ser real. Nós saímos correndo pelas escadas, a gente não sabia o que era. Ficamos com muito medo. Mãe, pai, mãe! Ele
Eles se mexeram! Eles se mexeram! Tem os sapatos no porão e eles andaram sem ninguém calçar eles. Eles andaram no porão. Wesley, eu já disse pra não correr nas escadas. Nós tentamos contar pra mamãe sobre os sapatos se mexendo, como aconteceu exatamente, mas ela estava chateada por nós termos corrido nas escadas. É mal assombrada. Eles nos contaram que os sapatos tinham se mexido sozinhos. E como eles poderiam ter se mexido assim? Então pensamos que era a imaginação deles. Mas eles se mexeram! Wesley parecia que tinha visto o diabo em pessoa. E a Chrissy também. A nossa casa é mal assombrada mesmo, como as crianças aqui da rua me falaram, é mal assombrada. Já chega, Wesley. Para de história. Agora vai brincar. Crianças. Ah, Deus. Sabíamos que ela não ia acreditar na gente. E passou pela minha cabeça que as crianças da vizinhança estavam certas. A casa era mal assombrada. E as crianças da vizinhança não são as únicas a terem suspeitas. Os rumores são verdadeiros. Não sabem das histórias? Dos assassinatos? Moradores mais antigos contam histórias de diversos assassinatos e suicídios que aconteceram na casa. Um dos rumores é sobre um homem maldoso e mulherengo que morava na casa na década de 30 com sua esposa e sua amante. Quando eu digo que quero jantar pronto, eu quero jantar pronto. Você acha que sou rico, que podemos comer fora o tempo todo? O seu trabalho é na cozinha. Até que um dia, uma delas se revoltou. Pelunca onde te achei. Ninguém na cidade ousa dizer aos Fox sobre os boatos. Você entrava na loja de conveniências ou no correio para ver se tinha carta. E as pessoas estavam falando normalmente. De repente, quando você entrava, todo mundo ficava mudo e parava de falar. Achamos estranho no começo, não sabíamos o que pensar. Algumas semanas após a mudança, Mary fica acordada até tarde assistindo a um filme. Elas estavam abertas e eu pensei, ué, mas eu fechei elas. Eu pensei que era o vento. A casa tinha muitas janelas grandes e elas ficavam abertas quase o tempo todo. Eu pensei, deve ter sido o vento. Levantei e fechei de novo. Aí eu tranquei uma delas. Elas tinham aquelas trancas antigas, que se você trancasse a última porta, impediria que a primeira se abrisse. Elas começaram a balançar. Dei um pulo e saí correndo. Mary, por acaso sabe que horas são? Mãe, Mary, tá tarde. Você tá correndo pela casa e ainda deixou as luzes lá de baixo acesas. Você acha que eu e seu pai somos ricos? Me desculpa, mãe. Mãe, Mamãe tinha o sono muito leve e eu tomei um sermão sobre ficar acordada até tarde e que os outros tinham que dormir porque tinham que trabalhar no dia seguinte. Tem alguma coisa errada com essa casa? Não tem nada de errado com a casa. Eu vou voltar pra cama e você também deveria. Mamãe não acreditou. Naquele momento eu estava brava, pensando, tem coisas estranhas acontecendo nessa casa. Que pena que meus pais sejam tão cegos que não veem isso.
chorei até dormir naquela noite, tentando pensar como explicar aquilo para a mamãe e para o papai, para que eles entendessem o que tinham feito. Apesar de sua mãe não ter lhe dado ouvidos, Mary tinha certeza de que a casa era mal assombrada. E os barulhos durante a noite continuaram. Três e meia, 4 horas da manhã, e para mim parecia que tinha alguém batendo na mesa. Carol acha que é Mary acordada até tarde de novo. Ela decide que não vai perder o seu precioso sono por causa disso. Mas que diabos ela estava fazendo? Ela sabia que tínhamos que levantar cedo. Mas Mary estava dormindo. Nas semanas seguintes, Carol continuou a escutar barulhos estranhos durante a noite e seu relacionamento com sua filha ficou ainda mais tenso. Mary, eu tô cansada. Eu preciso dormir. Antes de nos mudarmos, minha mãe e eu éramos muito próximas. Mas quando começamos a falar sobre o que aconteceu na casa, brigávamos feito cão e gato. Discutíamos dia após dia. Eu sempre acusava ela de fazer barulho. E ela sabia que todos nós tínhamos que levantar cedo. Eu não entendo. Por que você não me respeita? Eu tenho muito respeito por você. Mas você não demonstra. E quando eu chego em casa, você tá correndo pela casa. E depois se enfia no seu quarto, tá distante. Entendi, mãe. Entendeu? Mary, você não tá me escutando. Pra quê? Eu já escutei isso milhões de vezes. Alguém tá fazendo barulho e você tá botando a culpa em cima de mim. Mas como você não vê que tem alguma coisa errada com essa casa, mãe? Mary. Tem alguma coisa aqui com a gente? Um fantasma? Mary, eu vou perder a paciência com você. Eu era acusada de fazer coisas que eu não fazia. Eles deveriam me proteger. Mas se recusavam a ver. Numa determinada noite, Mary teve um sonho no qual ela andava pela casa e acabava se vendo em seu próprio quarto. Pai, pedimos sua presença. Vi aquelas pessoas no sótão. Todas estavam vestindo preto. Menos uma que estava de vermelho. Vermelho sangue. Aceites de sangue. Ninguém parecia notar a presença dela. Foi como se a casa estivesse tentando contar a ela um segredo. Oferecemos isso a você. Oferecemos isso a você. Servo do impiedoso. Servo do impiedoso. Servo do impiedoso. Servo do que não é sagrado. Servo do que não é sagrado. E de repente, o homem de vermelho tinha o olhar mais maligno que eu já tinha visto na minha vida. Mary ficou apavorada. Ela acredita que seja mais que um sonho, que seja uma mensagem do além. Foi muito vívido, foi muito real. Acho que o homem de vermelho estava me mostrando uma história. Uma história que poderia ter um final infeliz para Mary. Aí eu decidi nunca mais dormir na vida. Não muito depois disso, Mary é subitamente abatida por uma tristeza profunda que ela não consegue explicar. Eu era uma adolescente feliz e do nada passei a ser muito triste.
Não sabia por que estava tão emotiva. Mas eu me sentia como se toda a minha família tivesse morrido em um acidente e eu fosse a única sobrevivente. Tinha alguma coisa realmente acontecendo. Aquelas sensações terríveis que eu tinha quando ficava sozinha na casa não eram fruto da minha imaginação. Parecia que ela estava entrando em depressão. Eu acho que porque ela estava com medo. Mary, tá tudo bem? Eu não sei. Não consigo explicar, mas... Pai, acho que essa casa é mal assombrada. Ei, é só uma casa nova. Ela é grande, não é familiar. Mas não tem fantasma nenhum. Você vai se acostumar, querida. Ele disse, a gente se mudou daquele trailer para essa casa grande. E essa casa é muito maior. Você vai se sentir desconfortável por um tempo, mas você vai se acostumar, tudo vai ficar bem. Garanto que ela não é mal assombrada. Vamos. Antes de ir embora, ele me deu um dinheiro, me mandou ir na loja de conveniência e disse, vai comprar um refrigerante. Ele disse, você vai se sentir melhor. E assim que eu saí da casa, eu me senti muito melhor. Tudo havia passado. Eu estava bem e eu não tive mais vontade de chorar. Nenhuma vontade. E Mary não era a única que sentia o mal dentro da casa. Há semanas, Wesley, de 8 anos, vem dormindo em uma cama dobrável no quarto de seus pais. Eu não ia dormir lá sozinho de jeito nenhum. Não mesmo. A casa era assustadora. Certa noite, o pai de Wesley trabalhou até tarde e, apesar da presença de sua mãe, Wesley não consegue dormir. Eu estava tentando dormir, mas por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia. E de repente lá estava ele. Era um vulto escuro usando uma capa. Dava para ver que o seu rosto era verde e escamoso e me lembrava um pouco a cara de um lagarto. Mãe! Eu tentei sacudir a minha mãe. Mãe! Mas ela não acordou. Mãe! Então, do nada ele foi embora. Eu cobri a minha cabeça com a coberta. Não estava nem aí se estava calor. Wesley finalmente conta a sua mãe o que viu. Mas ela não deu muita importância para o seu medo. Aquela coisa tinha cara verde e escamosa. Foi muito assustador, mas ninguém acreditava em mim. Naquela altura eu estava muito frustrado e com muita raiva. Então eu sabia que só tinha uma coisa a fazer: contar para minha irmã. Eles começaram a trocar histórias de fantasmas. Você também tem visto eles? Tenho. Mary conta a Wesley sobre o seu pesadelo. E Wesley descreve o demônio que viu em seu quarto. Então a Mary olhou para mim e deu para ver em seus olhos que talvez eu devesse ter alguma esperança de que alguém finalmente iria acreditar em mim. Alguma coisa não quer a gente aqui. Nós temos que contar pra mamãe. Ela não vai acreditar na gente. Mas vale a pena tentar. Eles também contaram um ao outro que procuraram seus pais, mas Jesse e Carol não acreditaram quando disseram que a casa era mal assombrada. Crianças. Meu pior momento na casa foi quando eu vi que ninguém lá acreditava em mim. Eu sabia que se alguém fosse acreditar em mim, esse alguém seria a Mary. Eu pensei naquela época que ela acreditava em paranormalidade, pelo menos mais do que meus pais. A Mary ter acreditado em mim, nas coisas que eu vi, foi uma das melhores sensações que eu tive, porque antes eu me sentia sozinho. Me sentia assustado e sozinho.
Mas agora eu sabia que tinha minha melhor amiga comigo, a minha irmã, que estava ao meu lado. Eu não sabia o que pensar. Eu só sabia que eu não queria morar lá. Eu queria ir embora. O garoto estava aterrorizado. Mas apesar dessas experiências que os dois vinham tendo, Mary não se imaginava indo embora de sua casa dos sonhos. Morávamos em uma casa mal assombrada e isso me assustava, mas eu continuava adorando aquela casa. Meu maior medo na época era que algo acontecesse com Wesley. Mas os temores de Mary são equivocados. É ela quem está em perigo iminente. Os fantasmas não terminaram com ela ainda. Numa determinada manhã, Mary descobre que caiu no sono no sofá da sala de estar. Não. 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 Levanta, levanta, levanta. Levanta, vai. Não, não. Ai. Era o outono de 1983 em Lowell, no Arkansas. Nos últimos meses, Mary Fox, de 17 anos de idade, e seu irmão Wesley, de 8 anos, têm sido assombrados por entidades que habitam sua casa. Eu estava aterrorizado. Eu tentava ficar fora da casa o máximo possível. Aceite esse sangue. Tinha alguma coisa acontecendo lá. Tinha uma energia sombria. Uma certa manhã, Mary acorda e descobre que nenhum lugar na casa é seguro. Ou estava vendo coisas, ou talvez não estivesse tão acordada quanto pensava. Abaixei a cabeça e continuei a dormir. Levanta! Quando vi, aquele homem estava lá na minha frente com aquela bengala. Levanta! Vai! Não, para! Não! Para! Mary! Acorda! Mary, você está sonhando, querida. Com quem estava falando? Olhei para ela e vi aquele velho parado lá do lado dela e ela não conseguia vê-lo. Você dormiu aqui a noite toda? Eu queria perguntar, mãe, você tá vendo isso? Mary. Mas as palavras não saíam. Eu abria minha boca, mas nada saía. Escuta, tô atrasada pro trabalho. Eu te vejo depois, tá bem? Fica com ela? Fico sim. Tá. Ei, por que não levanta para tomar café da manhã? Vem. Tá tudo bem, Mary? O que aconteceu com você? Tinha manchas pretas e roxas nas partes inferiores das minhas duas pernas. Nada. Como assim nada? Que machucados são esses? Sei lá. Como assim não sabe? Eu não sei. Para Jesse, aquela foi a gota d'água. Dias depois, a lembrança do estranho encontro voltou. Me lembrei da bengala, me lembrei do homem e eu não sei se foi um transe. 2 anos depois, descobri a história do velho homem. Ele usou uma bengala por quase toda a sua vida, pois tomou um coice de um cavalo no joelho, que o despedaçou. Acho que ele tinha uns 13 anos quando aconteceu. Ele morava com a esposa e com a amante na mesma casa e levou um tiro na cabeça com uma espingarda de cano duplo. Ele era mau. Aquele velho era mau. Muito mau. Como uma alma negra. Como as piores sensações que você pode sentir no mundo. Algum tempo depois, as forças malignas da casa encontram outro alvo. Eu tenho sono leve. Nós íamos para a cama às 10 da noite. E conforme as horas passavam, eu começava a ouvir vozes de pessoas conversando no meu quarto. Isso me assustava.
está no fim do corredor. Eu escutei aquelas vozes. E eu fiquei com o meu cabelo todo em pé. Carol agora acredita em Mary e Wesley. A casa é mal assombrada. Finalmente, todos da família Fox estão prontos para enfrentar o que estava acontecendo. Todos nós sentamos e contamos as diferentes coisas que tinham acontecido. Eu, a minha mãe e a minha irmã, Mary. O que estava acontecendo era que a mãe deles também estava sentindo coisas, mas as manteve em segredo. Jesse, eu não tô louca. Eu escutei vozes no corredor. Vozes raivosas. Eu escutei as vozes. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com a casa. E durante todo esse tempo, vocês estavam tentando me alertar sobre isso. Ela ficou apavorada. Dava para ver nos olhos dela quando ela falava a respeito. Ela estava tão assustada quanto nós. Nós estávamos com muito medo. E não sabíamos o que fazer ou como lidar com aquilo. Jesse era o único que não acreditava que nada de paranormal estava acontecendo na casa. Mas pela primeira vez, viu que sua família estava em perigo. Eu sinto que desapontei vocês. Eu tenho trabalhado muito. Eu não sabia que era tão grave. Eu acho que finalmente meu pai estava percebendo que talvez nós não estivéssemos ficando loucos. Estávamos testemunhando atividades paranormais naquela casa. Tá legal, tá legal. Acho que é hora de conversarmos com alguém da igreja. Talvez possam ajudar. Mais tarde naquele dia, Mary Carol visitara o pastor local. E em vez de dar apoio, ele foi cético. Ele disse que não acreditava em diabos ou em demônios. E isso fez a gente pensar que ele não se importava. Ele não tinha nenhum interesse em tentar nos ajudar. Mas ele deu a elas um conselho. Leiam a Bíblia, leiam alto. Preferencialmente as partes onde Jesus fala. Isso vai lhes dar mais poder. Novamente, o diabo levou a um monte muito alto. Naquela noite, Jesse decidiu seguir o conselho do pastor e revidar. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ah! Pai! Meu Deus, Jesse! Algo me esfaqueou. Foi como se alguma coisa o tivesse agarrado e queimado a sua mão. Ficamos com muito medo. A Bíblia não foi parar no canto da sala, foi parar no outro cômodo. E eram cômodos bem grandes. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito, tá bom? Tá bom? Naquele momento, eu percebi que a entidade era muito poderosa. Eu sabia que ela era muito forte porque estava fazendo essas coisas. Eu era um menino de 8 anos temendo pela minha vida. A família não sabe mais o que fazer. Então Jesse decide entrar em contato com sua irmã Mary. A tia Mary acredita profundamente no sobrenatural. E muitos acham que ela tem poderes psíquicos. A minha tia era o que as pessoas chamam de sensitiva. Ela podia sentir muito mais do que pessoas normais. A tia Mary nos dizia que só de entrar em uma casa, se tivesse alguma coisa lá dentro, ela saberia. Tia Mary! Oi! Garoto, como você cresceu! Olha pra você! Oi! Tia Mary era a única pessoa que a gente achava que podia nos dar algumas respostas. A tia Mary imediatamente sente que tem alguma coisa errada com a casa. O que tem aqui? O sótão. Meu quarto. Mostra pra mim.
Ela sabia que era ruim, que o sótão era maligno. Me ajuda. Puxamos o tapete e assim que o fizemos, vimos um pentagrama vermelho. Tá sentindo a energia? Tá sentindo? Espera. Nós temos que sair daqui. Mãe! Pai! Era o outono de 1983 e durante os últimos meses, a família Fox tem sofrido com os tormentos causados por entidades obscuras que habitam sua casa em Lowell. E só a ele preste culto! A irmã de Jesse, Mary, que é sensitiva, chega para ajudar. Me ajuda. Ela imediatamente sente o mal no quarto de sua sobrinha quando descobrem o pentagrama, símbolo do diabo. Eu não sabia que estava lá e não senti o seu mal. Isso também me assustou. Foi aterrorizante e confuso. Porque o sótão era o meu santuário. Nós temos que sair daqui. Tia Mary! Tia Mary! Eu a vi sufocando, sem ar. Mãe! Pai! Ela estava sendo atacada. O que quer que estivesse no sótão não a queria lá. O que está acontecendo? O que foi? Tá tudo bem? Não! Olha! O que é isso? Tem alguma coisa maligna nessa casa. É um pentagrama. Ela achou que estava ligado a algum tipo de seita. Que eram adoradores do diabo. E ela achou que, provavelmente, tinha a ver com meus sonhos e com o que eu tinha visto neles. Tia Mary acredita que os rituais satânicos realizados na casa evocaram o demônio e que ele pode ter aprisionado o espírito do homem que morreu dentro da casa. E não é só isso. A tia Mary alerta que a jovem Mary está em perigo. Acho que ele está atrás da Mary. De mim? O demônio está tentando possuí-la. Tia Mary disse que teve a sensação de que se nós ficássemos muito tempo na casa, eu seria possuída. Que eu provavelmente teria matado os meus pais. Provavelmente teria matado Wesley. Talvez eu tivesse colocado fogo na casa com todos lá dentro. Alguma coisa terrível teria acontecido. Essa casa exerce um controle sobre você, Mary. Ela nos aconselhou a não passar mais nenhuma noite naquela casa. Carol e Jesse estão convencidos. Vou levar essas coisas pro carro. Eu te encontro lá fora. Tá bem. Mas, surpreendentemente, Mary não está pronta para ir. Ela subitamente é tomada por uma calma inexplicável, como se algo a estivesse segurando. Eu era a única que não estava mais com medo. Eu não queria ir embora. Realmente não sei por quê. Eu não estava preocupada com Wesley e nem estava preocupada comigo. Mary, o que tá fazendo? Tem que fazer as malas. Nunca vamos achar outra casa igual a essa. Mary, essa casa é perigosa. Não vamos ficar aqui nem mais uma noite. Vamos embora. Agora. Eu implorei muito aos meus pais. Por favor, vamos ficar. Por favor, não vamos embora daqui. Por que temos que desistir da casa? Por causa de um medinho? Me escuta. Pai, qual é o problema da Mary? Entra no carro, Wesley. Ela vai ficar boa assim que sair desse lugar. Tá bom. Tá tudo bem. Amava aquela casa.
Não sei se era um amor artificial como um pensamento ou desejo que eles colocaram na minha cabeça. Foi como se ela tivesse sido dada a gente, depois arrancada de nós. Foi como uma piada bem cruel. Alguém estava brincando com a minha cabeça. Só podia ser um demônio, sugando a minha vida. Talvez sugando a minha razão de viver, porque eu não me importava se iríamos sair de lá com vida. Durante as semanas seguintes, incapazes de alugar uma nova casa, os Fox se separaram, morando com parentes próximos. Eles nunca mais pisaram na casa. Em 1985, 2 anos após a saída deles, a casa foi demolida. Anos mais tarde, Mary Fox, sua tia e seu irmão Wesley, agora um investigador paranormal, pesquisaram a história da casa. Vários moradores vizinhos falaram de uma seita que se reunia na casa. Existiam rumores que adoradores do diabo se reuniam naquela casa. O seu trabalho é na cozinha. As pesquisas confirmaram que existia um homem com uma bengala que foi morto na casa. Levanta! Levanta! Eu acho que o homem assombrava a casa porque tinha sido morto nela. Eu acho que era o seu território, o seu lugar para atormentar todos que pudesse. Eu nunca superei essa experiência completamente. Às vezes eu ainda sonho com isso. Muita gente não acredita, mas se algum dia eles tiverem uma experiência como essa, mudarão de ideia. Hoje estou totalmente ligado ao mundo paranormal. Faço excursões paranormais, escrevo livros paranormais. A minha vida é paranormal, paranormal, paranormal. Então, para mim, essa casa moldou a minha vida. Ser torturada por uma coisa que não se pode ver, mas que sabe que está lá. É pior quando acaba, porque você tem tempo para sentar e pensar nas coisas que poderiam ter acontecido. Apesar do horror que ela encontrou lá, Mary ainda sente falta da casa e do seu quarto no sótão. Continuo amando aquela casa. Meu livro favorito é O Vento Levou e aquela era a nossa tara. Se hoje eu ganhasse na loteria, eu construiria uma casa igualzinha. Versão brasileira Audiocorp.